Ao longo dos meus anos de cinefilia mais madura, assim, eu me vi cada vez mais interessado no trabalho do Bergman. Era um diretor com o qual eu me identificava, ainda é, obviamente, um diretor com o qual eu me identifico muito, assim, especialmente porque eu sou também cineasta e conforme eu fui me aprofundando e me interessando mais por filosofia, o Bergman foi um diretor cujos temas, cujo estilo me cativou cada vez mais, né? E aí eu sempre quis, em algum momento, parar e focar completamente na obra do Bergman, estudar o Bergman e conhecer melhor a mente por trás de todos esses filmes que me encantaram ao longo desses anos. E recentemente eu não só tive a oportunidade de fazer esse mergulho, de conhecer mais profundamente o trabalho e a vida do Bergman, como também, em seguida, eu, com o meu amigo Cadu Mota, doutor em literatura, que já esteve aqui no canal várias vezes falando sobre Dostoiévski, sobre Pascal, e fizemos vários vídeos relacionados à filosofia, especialmente à filosofia existencial. Nós estamos agora apresentando para vocês nesse vídeo o nosso curso chamado Bergman, Diálogos e Interseções, cujo propósito é justamente esse. Se você tem interesse em conhecer melhor o Bergman, seja como um cinéfilo, crítico ou apenas entusiasta, ou mesmo alguém que tem pretensões de realização e quer estudar não só o Bergman, como as diferentes fases do seu estilo, da sua marca de autor, né, que foi se descobrindo. Ele não chegou como o Bergman do Gritos e Sussurros ou o Bergman do Fanny e Alexander. Ele fez filmes muito menos ambiciosos, muito mais comuns, até ordinários no começo da sua carreira. E ele também teve, antes disso, uma grande passagem pelo teatro, que também nunca acabou, né? Que ele foi sempre muito prolífico. Então, a gente está fazendo esse vídeo para apresentar, mais ou menos, introduzir como que vai ser esse nosso projeto. Antes de passar a palavra para o Cadu, então, eu vou fazer só uma breve introdução ao Bergman e, em seguida, eu acho que ele já pode aprofundar mais no assunto do curso. Pode ser, Cadu? Claro, claro, perfeito. Então, para começar, pessoal, eu gostaria de dizer que o Bergman ele foi um diretor muito solitário, assim. E essa solidão, esse isolamento é algo que ele carrega desde a infância. Ele teve uma infância muito complicada, filho de um pastor luterano e que era muito rígido. E ele também não se dava bem com o seu irmão, estavam constantemente brigando, tinham uma relação também muito indiferente, muito distante da sua irmã, e ele se refugiou em suas próprias fantasias desde E cedo. tinha uma relação muito peculiar com a mãe também, né? Sim, exatamente. Parece que a mãe tinha uma espécie de dupla personalidade, né? Como citado no documentário, que ele tinha um amor intenso pela mãe e a mãe alternava momentos em que era muito amorosa e outros que era completamente indiferente, muito fria. Isso aparece em vários momentos da obra dele, né? Ou seja, um dos temas principais da obra dele, né, da filmografia dele, são esses conflitos familiares, né? Exato. Relações muito tensas, estão por um fio que explodem de uma hora para outra, né? Você mencionou aí o documentário feito recentemente para o centenário do Bergman, em 2018, né? Que foi traduzido para o português como Bergman 100 anos, mas, na verdade, o original é em torno do ano de 1957, e, claro, né, fala da vida inteira dele, mas foi justamente nesse momento, no ano de 1957,
que ele mais se descobriu enquanto um diretor autoral, porque foi nesse ano que ele fez O Sétimo Selo, esse filme que talvez seja o mais icônico dele, e O Morangos Silvestres. E como o Cadu falou, já trazendo uma das questões principais da sua obra, dessa incomunicabilidade, né, desse descompasso entre entes familiares, entre mãe e filho, assim como a sua relação difícil com o pai e com o irmão, que vai muito como um fruto de um problema de que ele aborda aqui na sua autobiografia Lanterna Mágica, que a família de um pastor ela estava sempre sob pressão constante. E eles se colocavam uma pressão o tempo todo de se portar de determinada maneira. Então, tinha sempre uma supercompensação, né? O irmão dele que fala isso, né? Com certo ressentimento, né? Com certo rancor, que o Bergman aprendeu como, digamos, ludibriar o pai, né? Exato. Ele mesmo não acreditando em nada, ele sabia exatamente o que deveria fazer para ser recompensado, né? Ganhar chocolate. E o Bergman, ele se retrata no livro como, assim como em seus filmes, né? Se a gente pegar, por exemplo, Fanny Alexander, né? Que o Alexander é basicamente o Bergman, criança, ele se coloca como o filho que apanhou muito, né? Mas o irmão contradiz isso. Ele diz que o Bergman era o queridinho, tanto do pai quanto dos professores. Eu que apanhava, né? Então, a gente nunca sabe, até porque o próprio Bergman, ele tinha, desde criança, essa tendência à mentira, porque ele se refugiava nas suas fantasias. Ele percebeu que, assim como a sua família precisava desempenhar um papel para a sociedade, ele próprio precisava encontrar um papel dentro de casa que ele pudesse desempenhar para ser aceito. E aí, enquanto ele tivesse passando essa aparência, essa persona, tudo bem, ele ia conseguir se safar. Então, ele não precisava ser quem ele era, até porque ele nem podia, né? Então, desde cedo, ele foi muito, muito isolado por causa disso. E como eu estava falando, então, no ano de 57, justamente após essas duas obras, aí que a gente vai reconhecer o Bergman. Ele já tinha feito alguns sucessos, como Mônica e o Desejo, mas ainda não era o Bergman que está ali como alguém com um bisturi, sabe, dissecando a alma humana com seus close-ups, que vai falar dessa angústia, desse silêncio de Deus, né, que é outro dos temas que sempre atormentou ele, a sua obsessão e medo da morte também. Ele vai fazer O Sétimo Selo, que é um filme que fala, obviamente, sobre a morte, sobre um cavaleiro que volta das cruzadas, a morte personificada aparece e diz que chegou a hora dele, né? Ele desafia a morte para um jogo de xadrez. E aí, enfim, eu não vou contar o filme inteiro aqui. Eu tenho um vídeo sobre o filme no meu canal, inclusive, da minha interpretação do filme, eu vou botar aqui na descrição. E aí depois ele fez O Morangos Silvestres, que é sobre um professor já com idade muito avançada, ranzinza, que retorna para sua infância, né, nos seus devaneios, e que contempla a sua própria vida, assim, e ao mesmo tempo é atormentado pela morte que se aproxima, né? Então é o Bergman se colocando ali nesses personagens. Ele passou nesse ano a se colocar ali. O Bergman é essa pessoa, é esse velho ranzinza. Assim como no Cenas de um Casamento, ele é o personagem do marido, né? Que não consegue dar conta das suas relações amorosas, dos seus impulsos e agride a mulher e fica profundamente ressentido com a família e consigo mesmo. Ele passou a fazer isso também. Enquanto a gente tem cineastas muito interessantes que conseguem olhar para a sociedade e apontar os problemas da sociedade, como faz muito bem, por exemplo, Antonioni, né, na sua trilogia da incomunicabilidade, né, falando ali do homem contemporâneo. O Bergman, ele faz isso consigo próprio. Não é o único diretor que faz isso, mas
talvez seja o que fez isso em um corpo de obra muito extenso e muito valioso. Se a gente pegar o quanto ele era prolífico, é impressionante o quanto que ele produziu, dando origem a bons filmes, né? Compara, por exemplo, com Woody Allen, que também foi muito prolífico, e conforme ele foi ficando mais prolífico, a qualidade foi piorando. Então, isso é muito, muito interessante. Eu vou passar, agora que eu já fiz essa introdução, eu vou passar a palavra para o Cadu, para também dar continuidade e introduzir outros temas. Parece que a obsessão é uma regra, é um imperativo da genialidade, né? O quanto ele... Isso tem uma relação direta com o próprio cinema dele, né? O quanto o cinema refletia as suas próprias questões, né? Era um espelho da própria alma dele, projetava o modo como ele se portou frente à vida, frente às relações, assim, meio que criando uma espécie de barreira, se tornando um indivíduo tanto intocável. Ele estava muito voltado para si próprio, tem um comportamento, não no mau sentido, não de forma depreciativa, mas um comportamento bastante narcísico, né? Totalmente negligente com a sua própria família, com as suas esposas, traía muito facilmente, os filhos, né? Foi completamente negligente com os filhos, e era uma pessoa muito solitária. Eu acho que a sua infância foi fundamental para isso. A gente vê isso na obra, né? E como que a infância dele está na obra inteira. Se a gente pegar o Fanny Alexander, por exemplo, o personagem do padrasto aqui, né, do bispo que casa com a mãe do Alexander após o falecimento do pai, né? Ele é o pai do Bergman ali, muito, muito claramente, né? Tem uma coisa bem interessante, né? Porque ele coloca o pai como padrasto no filme, né? Sim, total. O Alexander tem dois pais, né? O pai original, que talvez seja uma projeção do pai ideal do Bergman, né? Um pai muito amoroso, que era ator de teatro, né? Exato, Esse pai, que seria o pai ideal do Bergman, morre e o Alexander é obrigado a lidar com aquele que talvez seja o personagem mais cruel, mais tirânico de toda a obra do Bergman, né? Eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu fiquei com um ódio mortal desse personagem. Assim. Para mim, ele era a antítese de qualquer fé autêntica que prega o amor. Assim. E, nesse sentido, eu acho que o Bergman sabe apontar muito bem, né, através do cinema, os problemas com toda essa rigidez luterana, assim, sabe, desse bispo, né, que é também um símbolo para toda essa cultura, né, que o Nietzsche vai diagnosticar como como símbolo muito mais de autoridade, de tirania do que de amor, né? Exato, exato. De tirania e também de uma covardia frente à vida, né? De um refúgio num mundo criado por causa da sua própria incapacidade de lidar com as condições do real, né? Curioso que tanto Bergman quanto Nietzsche e o Jung, eles partilham dessa condição, né, de filhos de pastor, e todos eles desenvolveram uma crítica nas suas obras, né? Sim. E o Bergman, de alguma forma, dialoga com ambos, né? Tanto na crítica dessa fé cristalizada, que eu acho que fica mais claro no Luz de Inverno do que no Fanny Alexander, a questão da fé cristalizada, presa a dogmas, a rituais já congelados, que não têm significação nenhuma, enquanto o próprio pastor vive uma crise de fé muito intensa. E esse outro aspecto da tirania, do autoritarismo, né? Lembrando até o Grande Inquisidor, do Dostoiévski, que vai ficar bem refletido nesse bispo do Fanny Alexander, né? Essa é a proposta do curso, né? A gente vai estudar os filmes, apresentar o Bergman e, assim como na minha aula de introdução, por exemplo, eu vou fazer uma exposição geral assim das diferentes fases da sua obra e os principais filmes, também analisar algumas das suas principais cenas e, em seguida, a gente pretende fazer essas associações a obras da literatura, da filosofia e, como o Cadu é
um grande estudioso também da obra de Jung, ele também vai abordar isso com filmes, por exemplo, como Persona e A Hora do Lobo, né? Que são filmes que eu também acho que tem tudo a ver. Então, mais uma vez, a gente está te convidando para participar de Bergman, Diálogos e Interseções. A primeira aula vai ser no dia 23 de fevereiro, através do Google Meet, todas elas. E para participar dessa aula, a primeira, não é nem preciso pagar a taxa de inscrição. Basta você se inscrever e você pode assistir para ver se você vai querer continuar no curso e também contribuir, né? Lá as aulas não são pré-gravadas, vão ser aulas ao vivo pelo Google Meet, então você vai poder falar conosco. Então é isso. O curso é oferecido pelo Centro Dom Vital e você também encontra mais informações em suas redes sociais e site. E as aulas vão ser gravadas. Se você não tiver possibilidade de ir em alguma delas, você pode conferir depois. É isso então, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Comente aqui embaixo o que você acha do Bergman, se você já viu muitos dos seus filmes, se você conhece também a sua obra do teatro, né? Que eu também vou abordar nas minhas aulas. Bergman, ele tem uma obra de teatro que é ainda maior do que a sua obra de cinema, que por sua vez conta com 48 filmes. Ele foi extremamente prolixo, extremamente prolífico, fazendo filmes para a televisão, para o cinema, e ainda assim sem parar de trabalhar para o teatro também. Encenou diversas vezes diversas obras do Strindberg, que é também um autor muito importante para a Suécia e que dialoga com todo esse pessoal que a gente comentou nesse vídeo da filosofia existencial, inclusive correspondeu com Nietzsche, e que a gente vai comentar mais no curso. E essas questões da filosofia existencial são muito importantes. Entre elas se destaca principalmente a questão do silêncio de Deus, do mutismo de Deus, que se revela perfeitamente naquela cena, que é a cena do confessionário, no sétimo selo, em que o cavaleiro, o Antônio Bloch, numa das pausas do jogo xadrez com a morte, ele é tomado por uma angústia essencial terrível em relação ao mutismo de Deus, ao silêncio de Deus. Nesse momento, eles focalizam, antes da confissão, eles focalizam num crucifixo, numa cena da crucificação, em que mostram Cristo pavoroso, em meio a sofrimentos terríveis, que, se não me engano, é muito semelhante ao que também aparece em Luz de Inverno, com relacionado ao drama do pastor em crise de fé. Sim. Aí o Antônio Bloch descobre que é enganado pela morte, né? Então tem uma relação simbólica, metafórica muito interessante, né? Que aonde ele busca Deus, ele só encontra a morte, né? Total. Essa é uma questão interessante da obra do Bergman. Tem até alguns momentos de cenas que envolvem o sobrenatural, aparecimento de pessoas mortas e tal, mas o próprio Deus, ele nunca se revela, ele está num silêncio absoluto, como se tivesse essa relação de separação e uma extrema solidão, né? Por parte a humanidade é deixada no estado de exílio permanente, de solidão permanente em relação a Deus, como se nós estivéssemos abandonados. E essa cena do confessionário revela toda essa solidão, toda essa angústia essencial, todo esse desespero do Antônio Bloch. E tem relação com essa questão que é de alguma forma bastante difundida, né, na interpretação das religiões, né, que Deus seria uma forma que a criação de Deus, né, seria uma forma de encobrir o medo da morte, né? Que as religiões em si, também a própria crença da vida após a morte, seria uma forma de encobrir esse medo primordial da morte. Isso vai ser refletido muito bem na cena, né?
quando o Antônio Bloch busca Deus, ele só vai encontrar a morte. Só quem fala com ele, só quem está disposto ao diálogo é a morte. Deus permanece naquele seu mutismo, naquele seu silêncio absoluto.